A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o pastor Gerdriano, da Assembleia de Deus em Cariacica, Ministério Flor do Campo. Estamos aqui mais uma vez com uma incumbência gloriosa, abençoada, de ministrar a Escola Bíblica Dominical. Estamos no segundo trimestre, já terminando o segundo trimestre, na 12ª lição, a lição de número 12, que vai trazer o título A Reconciliação de Jacó com Esaú. Aqui está também o irmão Vanderlei. A paz do Senhor, irmão Vanderlei. A paz do Senhor, irmão Jé. Companheira de sempre. Graças Amém. a Deus, irmãos. Agora ficou firme. Eita, Não me abandona. Amém. Essa lição vai ser ministrada no próximo dia 21 de junho de 2026, no próximo domingo. E o texto áureo diz: Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, lançou sobre o seu pescoço e beijou-o, e choraram. Gênesis, capítulo 33, verso 4. Meu Deus. A verdade prática diz: em Deus sempre há a possibilidade de perdão e reconciliação. Irmão, que mensagem maravilhosa é essa lição. Mas antes de nós começarmos a comentar a leitura bíblica, irmão Adelaide, vamos orar? Vamos orar, né? Mais uma vez, mais uma lição. Estamos chegando ao término dessas lições, irmãos. São maravilhosas. Hoje, né? Agora só falta mais uma, né? Amém. Para acabar. Vamos orar e confiar no Senhor. Amantíssimo Deus. Senhor. Mais uma vez nós te agradecemos. Te agradecemos por essa incumbência maravilhosa, Senhor. Pai, fica conosco, Senhor, nós te pedimos, ó Pai. Pai, também quero que o Senhor tome a cada um, ó Pai, a cada ouvinte, a cada um que está conosco nessa jornada, Senhor. Papai querido, fica conosco, nos instrua, Senhor. Senhor, toma nossa mente, nosso psique. Também toma daqueles que vão tirar pela manhã, à tarde ou à noite, para também, junto conosco, irmos nessa caminhada, Senhor, ir nesse estudo maravilhoso. Senhor Jesus, que o Seu Espírito Santo venha tomar esse lugar, esse ambiente e nos instruir. É o que nós te pedimos e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis, capítulo 33, do verso 1 ao verso 10. E levantou Jacó os olhos, e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as duas servas, e pôs a serva e seus filhos na frente, e a Leia e a seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou ao seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou-o, e choraram. Depois levantou seus olhos, e viu as mulheres, os meninos, e disse: Quem são estes contigo? E ele disse: Os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos inclinaram-se. Chegaram-se também Leia com seus filhos e inclinaram-se. E depois chegaram José e Raquel e inclinaram-se. E disse Esaú: De que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: Para achar graça aos olhos do meu senhor. Mas Esaú disse: Eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti o que tens. Então disse Jacó: Não, se agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto como tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Meu Amém? Deus. Nós temos aí 3 objetivos nessa lição para ser alcançado ao término dela. O primeiro é explicar que Jacó e Esaú tinham sérios conflitos. O segundo, mostrar o encontro de Jacó e Esaú. O terceiro é saber que depois do encontro com seu irmão, Jacó segue o seu caminho. Vamos então à nossa introdução. E nessa introdução vai dizer assim: chegou o dia em que finalmente Jacó teria encontrar o seu irmão e acertar-se conta com ele. Seu coração estava temeroso e ansioso. Mas Esaú, ao encontrar Jacó, abraçou e o beijou. O inesperado aconteceu. Podemos ver o encontro fraternal entre os dois irmãos que, pela graça de Deus, tomaram atitudes de valor, perdoando um ao outro. Aquele episódio tinha tudo para dar errado e tornar-se uma tragédia, mas o Senhor interveio. Nesta oportunidade, veremos que o encontro de Esaú com Jacó é um exemplo a ser seguido por todos que tiveram algum tipo de desentendimento com seus familiares ou outras pessoas próximas. Então nós temos aí a palavra-chave é reconciliação. Nessa introdução vou falar hoje o tema dessa lição é o encontro
depois de 20 anos distanciado entre Jacó e Esaú, os dois irmãos gêmeos. A história, né, já foi relatada em lições anteriores, como foi aquele episódio do engano de Rebeca e Jacó, né, para que a bênção da primogenitura chegasse até Jacó e não a Esaú. E Esaú prometendo matar o irmão assim que o pai viesse a falecer. Então a mãe, temerosa em perder o filho, mandou que fosse a terra dos seus parentes. Também Jacó concordou e dando-lhe a benção. E ele foi. Mas passou-se os 20 anos ali, né? Já conhece a história. 7 anos por Raquel, 7 anos por Léia, 7 anos, 14 anos depois, né? Porque foi É. enganado. E aí foi prosseguindo a história. Até que, por fim, Jacó conseguiu então sair da terra de Labão, seu tio e sogro. E agora está retornando. E aí sabe que tinha um velho problema para se resolver. Qual é? A reconciliação com seu irmão. Temia muito, porque a última vez que viu a face do seu irmão, ele sabia que ele estava com muito ódio. E o que desejava o coração de Esaú era matá-lo. E aí ele foi mesmo assim. Havia uma chamada do próprio Deus, né? Que ele deveria retornar à terra do seu pai, à terra de Abraão, de Isaac. É lá que o Senhor ia abençoá-lo. E ele então deveria voltar. Ele já tinha cumprido o que havia feito ali, né? Que era formar família. Embora nem tudo estava dentro dos projetos de Deus. A questão de casar com as duas irmãs, a questão de ter também mais concubinas, como as duas servas de ambas as irmãs. Isso aí não estava no projeto de Deus. O projeto de Deus é ele casar com uma, como fez seu pai. Seu pai casou com Rebeca, unicamente com Rebeca, e só teve ela como esposa até o fim da sua vida. Nem fala de que depois que Rebeca partiu, se ele tomou outra mulher, fala só que ele só teve Rebeca como mulher. Agora, Jacó já saiu fora do projeto, né? Que o projeto original de Deus sempre foi um casamento monogâmico, como nós falamos na lição anterior. Então, nós vemos agora um encontro. E aqui no resumo dessa introdução, o comentarista já coloca o encontro, né? Em que há um fato inesperado, uma situação inesperada, que não sabia como Jacó não sabia como encontraria Esaú. Tanto é que ele criou estratégias para encontrar Esaú. Mas mesmo assim, ele foi surpreendido, porque Deus tem esse poder de nos surpreender. Aquilo que ele pensou que seria uma tragédia, até se preparou dividindo o bando, mas verdadeiramente foi algo de Deus, um milagre de Deus, que Deus agiu no coração tanto de Esaú como de Jacó, e fez uma grande mudança e que houve um final feliz nessa história. Amém? Vamos então para o nosso primeiro tópico. E o interessante, irmão, já é que ele, Jacó, que tinha vindo de uma família que ali tinha cada um tinha Predileção, né? cada um gostava de mais de outro, que é a confusão, né? O pai preferia Esaú, a mãe o preferia, né? E mesmo assim, você vê que quando ele passa, oh meu Deus, quando ele passa ali os seus bens, novamente, ele também mostra claramente, né? A, ele passa o seu povo de acordo com o seu sentimento, né? De acordo com o que representava mais, não é isso? Você vê que ele passa ali primeiro, né? O servo, né? Depois a serva, mas os seus filhos, depois Leia, né? Depois, por último, né? Raquel e José. José. Então, quer dizer, mesmo. Oh, meu Deus, tem coisa que a gente, mesmo a pessoa vendo, passando, tem coisa que a pessoa parece que não aprende. Mas, enfim. E nós também sabemos o seguinte, irmão Ger, que Jacó, claro que ele tinha que estar receoso, porque nós sabíamos que a sua mãe, que o tanto fez de tudo por ele, jamais não estava ali. Então, nem aquela que poderia o ajudar a apaziguar, não estava mais, né? Ela já tinha, né, falecido. Nós sabemos que só o pai dele que estava vivo, né? Vamos lá. O primeiro tópico vai nos dizer assim: irmãos em conflito, né? Vamos lá. Irmão Gé, o que Jacó aprendeu depois de lutar com o anjo? Ele aprendeu que a sua vida, seu sucesso, suas vitórias, dependia de Deus e não de suas próprias habilidades. O que é isso, mesmo? É você ser totalmente dependente do Senhor. Quando Jesus dá aquele exemplo, porque havia um debate entre os seus discípulos, né? Quem seria o maior no reino, né? Ali
Pedro falava uma coisa, Tiago falava outra, Mateus falava outra. Todo mundo queria ser o maior entre eles. E o Senhor Jesus falou, sabia o que estava acontecendo no meio deles e chamou no meio uma criança e disse: se vocês não forem semelhantes a essa criança, de maneira alguma, nem entrará no reino do céu, quanto mais ser maior no reino do céu. Mas o que Jesus quis dizer? Quis dizer o que a criança é em relação ao adulto. Uma criança ela é muito dependente do pai, muito Sim. dependente da mãe. Pensa no bebê recém-nascido, precisa ser recém-nascido, menino com 1, 2 ou 3 aninhos. Ele depende da hora da comida, ele depende da hora do banho, ele depende da hora da limpeza, da higiene, ele depende praticamente de tudo para os pais, até ele chegar a uma idade que ele pode tomar seu próprio banho, até que ele pode colocar comida, sua própria comida, mesmo assim vai depender que a mãe o faça a comida para que ele se alimente. Então, é essa dependência que Jesus estava querendo ressaltar ali. E aqui nós vemos o próprio Jacó aprendendo isso, que ele não era tudo que ele conseguia, vitória, dependia de Deus, não tinha nada que ele poderia fazer por si só. E Jesus também vai refutar isso diante dos seus discípulos. João 15, né? Ele vai falar, eu não sei se é o verso 5, agora não lembro qual é o verso, que ele fala: sem mim nada podereis fazer. Então, é uma verdade bíblica, irmão, é uma Meu Deus. verdade certa, que sem Deus nós não podemos fazer nada. Quem era Jacó se Deus não fosse com ele? Eu fico triste porque quando começou, veio o YouTube, né, irmão Jé? E veio muitas pregações. Então eu pensei assim que hoje as pessoas estariam mais ligadas à palavra, né? Mas nós vemos que há na mídia, né? Ali briga por egos, né? Ali a pessoa dá mais importância, aquele que tem mais valorização, não é? Que tem mais. E aí fica um negócio difícil. É, como os cristãos podem lutar espiritualmente, irmão Jé? Hoje, no caso, vamos aplicar para o dia de hoje, Os né? dias de hoje. Porque na verdade nós temos que ter uma oração primeiro persistente, jejuns e adoração. O que acontece? Que o comentarista, quando colocou como colocou isso aí, ele quis dizer assim, ele quis o que aconteceu ali, literalmente, né? Um anjo desce e luta com Jacó a noite toda, e aí, quando o anjo fala que queria ir, ele fala assim: não te deixarei enquanto não me abençoares. O que está dizendo ali? Jacó estava numa persistência, numa luta tremenda para ser abençoado por Deus. E aquele anjo era uma teofania, né? Então, ó, o próprio Deus estava ali com ele e ele queria ser abençoado. Agora, então ele não desistia. E aquilo traz uma lição para nós, o que era uma luta literal, para nós é uma batalha espiritual. Porque nós entendemos que nós vivemos o mundo espiritual. Nós somos homens, servos de Deus, né? Nós somos pessoas palpáveis, sentimos as coisas, tocamos no material, mas o nosso principal, o nosso campo de batalha não é espiritual, não é material. O nosso campo de batalha ele é espiritual. E o mundo espiritual, irmã Wanderlei, é tão real quanto o que nós estamos tocando aqui vendo. E muitas vezes é o que está faltando hoje na igreja, para as pessoas terem essa oração persistente, esse jejum, essa adoração contínua diante do Senhor, porque eles não têm mais essa confiança no plano espiritual, eles não buscam mais as coisas do Senhor, que é o reino espiritual. Tanto é que o próprio Jesus vai falar assim, que Deus ele é espírito, e que importa que o adore em espírito e em verdade. Então, por isso, nós temos que entender que para nós conseguirmos vencer uma batalha, a nossa luta é espiritual. Tanto você vai ver em Efésios capítulo 6, Paulo falando sobre que a nossa luta não é contra a carne e sangue, a nossa luta é contra os principados e potestades. O que são principados? O que são potestades? O que são dominadores do reino das trevas? O que são habitantes dessa região celestial da maldade? São espíritos. São demônios, mas são espíritos. São potestades, principados, mas são espíritos. Então, quer dizer que nossa principal luta são contra eles. E muitas vezes nós degladiamos entre nós começamos a perder batalhas por causa disso. Mas se nós formos copiar a Jacó, nós temos que copiar nesse sentido, de oração persistente, insistente, até receber do Senhor a resposta. E nós temos que entender que não é todo mundo que vai ter ali o anjo aparecer, né? Às vezes nós ficamos a vida toda, oramos em oração, nós vemos que o Senhor, né, irmão, já faz, ele responde, mas nem sempre o Senhor irá enviar um anjo assim, né? Como que eu falo?
assim, face a manifestar. face. Então nós temos que entender, porque tem pessoa que fala assim: ah, não, mas eu oro, mas eu nunca vi um anjo. Mas não importa. A fé, ela vem, a fé é nós crer naquilo que nós não podemos tocar. Não é isso? A fé é um firme firmamento daquilo que não podemos Ver. ver. Mas nós temos que acreditar que o Senhor está nos ouvindo, né? O nosso clamor. O que aconteceu, irmão Gé, com Isaú? O que aconteceu com Isaú ao longo do tempo, ao longo desse tempo? É, seguindo aí o pensamento do comentarista, né? É. Deus trabalhou em seu coração, ele passou a desejar resolver os conflitos com Jacó de forma pacífica. O que eu acredito aí, irmão Wanderlei, não sei qual foi o momento, você não pode dizer com toda certeza que se foi há 20 anos atrás, logo no princípio ele já arrependeu-se, ou se foi depois de passar do tempo, viu que era bobagem ficar guardando raiva, ou se foi no momento que Jacó se manifestou querendo encontrar com ele. Por quê? Porque também dentro da bênção de Jacó para ele, tem uma palavra de Jacó para ele assim, dizendo, quando ele se arrependesse, aquele jugo seria quebrado, ele seria abençoado, ele seria próximo. Ó, se você ler e ver lá, quando ele falou, pai, me dá uma bênção, me dá alguma coisa, né, para me ser abençoado. Na palavra de Jacó, na parte da bênção que dá a Esaú, ele fala, quando você reconhecer, né, e tirar do seu coração toda essa mágoa, esse jugo vai ser despedaçado, quer dizer, você vai ser abençoado e vai ser próximo. E o que ele fala para Jacó, quando Jacó manda presente para ele? Eu já tenho tudo, eu já tenho muito. Então se conclui-se que ele já tinha realmente ouvido a voz de seu pai, e naquela bênção ele entendeu que só seria abençoado quando ele deixasse essa mágoa de lado, deixasse qualquer ressentimento e fosse viver a vida dele. E realmente, materialmente, ele já era próximo. Então, eu creio que Deus trabalhou no seu coração. E aí é bom a gente aprender que tem pessoas que não acreditam nisso, mas eu acredito, eu creio que Deus ele age, ele fez o nosso tricotômico, corpo, alma e espírito. Uhum. Então, todas essas áreas que Deus fez no homem, Deus ele tem poder para agir. Aí tem pessoas que falam assim, não, na área sentimental ninguém mexe, nem Deus. Não, mentira, Deus mexe sim. Deus muda sentimento, Deus muda pensamento. Basta que você deixe ele trabalhar, né? Deixe que você realmente fale, Senhor, eu não aceito esse mau sentimento que está no meu coração, eu não aceito essa mágoa, esse rancor, porque eu sou teu servo, eu não posso ficar nutrindo isso. Eu creio, irmãos, no nome do Senhor Jesus, que ele tem poder para mudar o coração, e eu creio que foi ele que mudou o coração de Esaú, e fez com que Esaú, naquele momento, ao invés de ter ódio do seu irmão, ele correr em direção ao seu irmão e abraçar, né? Deixando para trás todas as mágoas e intrigas. Porque nós sabemos que, alguns comentaristas, a gente não sabe, né? Que Jacó, ele manda mensageiro, não é isso? Uhum. A avisá-lo Uhum. que estava ali, Estava né? chegando. E ali a gente vai ver na Bíblia que ele vem com 400 homens, né? Uhum. Mas também a gente não pode dizer que ele veio com 400 homens que era para guerrear. Nós podemos dizer também que ele veio ou em algum negócio que ele estava fazendo, ou ele pode também ter vindo que ele não sabia, mesmo que ele tinha perdoado, né? Mas ele não sabia a reação de Jacó. Ele ficou assim, a gente não sabe que caminho, Em dúvida, né? Em dúvida, né? Também não sabemos se ele estava ali fazendo algum negócio, porque estava com tantos A homens, Bíblia né? também não dá essa clareza. A Bíblia não nos deixa. Então a gente tira ali, cada um tira a sua conclusão. Por que Esaú perdeu a sua herança de primogenitura, irmão Jerry? Bom, Por que ele perdeu? ele trocou seu direito com um prato de ensopado e sofreu as consequências de suas escolhas. Meu Deus. Na verdade, irmãos, eles já vão direto ao prato de lentilhas, né? Sim. Mas eu vejo um Esaú já, a princípio, já manifestando seu caráter. Nós falamos na lição anterior sobre isso, né? Quando ele vai lá, quando ele está com 40 anos, toma aquelas duas mulheres etéias, duas mulheres, Né? Uma é duas. quer dizer, já errou radicalmente. Primeiro que Abraão veio com uma mulher só, Sara, né? E dela teve Isaac. Falhou na questão da H? Sim, teve Ismael, porque não orou e não vigiou, ouviu a voz de sua mulher. Mas eles permaneceram sempre com Sara, né? Depois daquela confusão toda, e só casou-se novamente quando a sua mulher morreu. Você vai ver Isaac sem comentário, né?
Isaac é o top de linha, eu falo melhor dos patriarcas nesse O sentido. Isaac, ele, Muito a mulher obediente dele, nessa a questão. vida toda. Nunca tomou outra mulher, não ser Rebeca. Agora você vai ver um Esaú sabendo a história, eu acredito que ele ouviu a história por parte de Abraão, ele ouviu a história por parte de Isaac, toda a história da chamada do seu patriarca avô, né, para vir a fazer uma nação. Já sabia o que Deus tinha um projeto com ele. Ele foi lá e trouxe aquelas duas mulheres, e a Bíblia me diz claramente que aquilo foi a amargura tanto para Isaac como para Rebeca. Então, quer dizer, você vê que ele já tinha um coração meio rebelde nessa situação, profano para as coisas de Deus e rebelde em relação às coisas do Senhor, e também, como diz a Bíblia, ele também era um fornicário, porque já foi logo arrumando duas mulheres, e quando ele vê a história quando, depois de toda a armação e que Jacó foi para Padan, ele ainda vai lá tomar uma da família de Ismael, uma outra mulher, tipo, querendo agradar a seus pais, tomou uma terceira mulher da linhagem de Ismael, e se tentando agradar, mas não tinha mais como agradar, porque ele realmente era errado. Então, por isso que ele foi aí que a bênção de primogenitura foi perdida. E depois, a questão do prato foi só uma gota d'água, né? Foi ali A consequência de tudo que ele já estava fazendo. nós sabemos que os dois errou, né? Um por não ter dado valor a que o Deus o deu, o outro por aproveitar também, né, da situação. O negócio Ser estava ali, oportunista, né? ser oportunista. O que Jacó fez ao organizar sua família para encontrar Esaú, irmão? Já que ele fez? Ele fez, Bom, né? ele foi, aquela ordem que você já iniciou falando aí, Aham. colocou a serva e seus filhos na frente, depois Léia e seus filhos, e por último Raquel e José para protegê-lo. Mas é uma coisa interessante, vamos também, né, vamos dar uma ajuda a essa forma. Ele fez isso, certo, mas é claro que você vai ver que ele vai fazer dessa forma, e aí quem ouve, vê assim, vai falar, não, ele teve acepção de pessoa, sim. Só que a Bíblia me fala que ele foi à frente. Ele, como pai de família, ele falou: ó, se vai ter que atacar, primeiro ataca a mim. Eles podem até salvar algum bando, mas o primeiro que eles vão ter que atacar vai ser eu, porque eu sou o pai. Eu sou o chefe de família. Então, ele vai na frente e se inclinando, vai se inclinando. Então, quer dizer, ele vai à frente para mostrar a sua submissão ao seu irmão que estava chegando, Sim. né? A sua humildade de reconhecer a sua superioridade. Porque a Bíblia fala que consideremos cada um superior a nós. Isso que a Bíblia nos ensina. Sim. Que isso é um mal de nós hoje, o ego, a egolatria está tão grande no meio social, no meio das igrejas também, que as pessoas não conseguem ver um outro superior a ele. Ainda mais quando nós estamos nessa questão de conhecimento, né? Hoje em dia o conhecimento está colocando em destaque. Quanto mais faculdade eu possuo, mais eu acho que eu sou o melhor, eu sou maior. Então, quando uma pessoa simples, humilde, um iletrado, um indouto, muitas vezes nós não queremos ouvi-lo. Então, por quê? Mas, esse camarada não tem muito conhecimento, sabe? Não tem profundidade na Bíblia e tal, tal. Mas muitas vezes ele não tem um conhecimento de faculdade, de academia, mas ele tem a sabedoria dada por Deus. Então, muitas vezes, ele tem um bom conselho a dar, e talvez é um motivo, André, que a nossa geração está se perdendo, porque não se assenta mais com os humildes, não se assenta com os mais idosos para aprender deles a experiência de vida. Escola Bíblica Dominical tá dando, tá tendo muita invasão, né, irmão Jé? Porque as pessoas que para ensinar e tem que ter ali, igual o senhor falou, né? Tem que ter o curso, tem que ter o bacharel, né, de teologia, a maioria tem que ter faculdade. E as igrejas, elas não estão treinando, né? Um povo simples. Antes, sim, na escola dominical, um professor que era chamado, né? Não uma festa, né? Hoje o professor, ele está saindo fora, porque quando você chama ele fala assim, não, irmã, mas eu não tenho, eu não sou eu não tenho teologia, eu não tenho duas faculdades. Então as pessoas estão deixando a palavra do Senhor por causa dos títulos, porque eles ficam com medo de enfrentar a classe por não ter todo esse conhecimento secular, né, irmão Gé? O que esse comportamento de Jacó ensina sobre a família, irmão Gé? É aquilo que nós falamos sempre do princípio, a questão da predileção entre membros da família. Pode gerar ciúmes, divisões, por isso deve ser evitado. Olha só, irmãos, igual eu comentei, ele foi na frente, mas houve separação. Mas você vai ver
que isso não vai ficar só aí no encontro com Esaú, né? Você vai ver que essa história de predileção vai tomar curso ainda em toda a história de Jacó e seus filhos, né? Inclusive porque os mais velhos vão perder a sua primogenitura por causa dos seus pecados. E por fim, quem vai ser exaltado vai ser José, filho de quem? De Rebeca, de Raquel, né? Melhor dizendo, desculpa, Rebeca. De Raquel. Então, e aí quando ele demonstrar, da mesma forma que o pai e a mãe fizeram essa divisão em casa, entre ele e Esaú, ele vai fazer também no meio dos 12, né? Dos seus irmãos. Vai pegar um menino e vai, ele que é o penúltimo filho, né? Não é o mais velho, é o penúltimo, que depois dele só tem Benjamim. Ele vai exaltar a José, na história de Jacó você vai ver isso, a tal maneira, né, que vai ter uma história de uma capa que vai dar para esse menino que vai causar um rebu danado no meio dos irmãos, e isso vai causar contenda. Então você vai ver que essa predileção não vai ficar só aí nessa fase, não, de apresentar o seu irmão, não. Vai também vai ter na fase posterior, quando esses meninos crescerem, aí a coisa vai ficar difícil. Mas agora eu vou defender um pouco Jacó, né? Vamos defender? Gente, nós temos que entender também que os filhos da nossa, como que eu vou dizer? Quando a gente está mais velho, a gente tem mais paciência. Temos que entender também que agora Jacó, depois que ele passa o Val de Jaboque, os outros meninos, ele foi criado aonde? Ele foi criado ali na disputa entre Labão, né? E Jacó. Eles foram criados ali, no meio daquela contenda, naquela briga, né? Entre serva e serva. Ali, já é Raquel e Leia, é Bila é aquela outra que eu esqueci o nome. Então, é isso. Nós vamos entender ali que Jacó não tinha muito pulso sobre aquela família, morava nas terras do sogro. Nós estudamos as lições anteriores, irmãos, que nem os nomes ele deram os filhos. Então, nós temos que entender o seguinte: agora Jacó, depois que ele passa o Jaboque, é claro também e evidente que ele criou. E além do mais, que José é filho da mulher amada. Mas não só por isso. Mas Jacó também já estava mais velho, já estava mais concentrado. E Jacó agora tinha um novo nome, ele era uma nova pessoa. Então eu creio que ele já começou, ele criou José, ele já criou num outro prisma. É a mesma coisa, irmão Gé, de você criar os seus filhos no mundão, não é isso? E depois você aceita Jesus. Os mais novos vão ver você um novo pai, não é isso? Uma nova criatura. E assim Jacó, ele foi ali com os seus filhos mais novos. Amém? Amém. Bom, agora, dona Leia, vamos para o segundo tópico, né, dona Leia? Meu Deus. Irmã Vanderleia. Vamos lá. O segundo tópico fala sobre o encontro entre Jacó e Esaú. Como Jacó demonstrou humildade ao encontrar Esaú? Pois é, quando Jacó, igual eu já falei, ele manda, né, mensageiros ali para, né, falar com seu irmão, né, e ele vai mandando vários presentes, né? E aí a iniciativa foi o encontro do irmão, inclinou, e quando o irmão chega até ele, Jacó tomou a iniciativa de ir ao encontro do irmão, que mandou vários, né? E quando Esaú chega até ele, a Bíblia diz que ele se inclina, olha, a reverência, hein? Ele se inclina 7 vezes. Eu creio que se inclina, né, até o chão na frente do seu irmão. Apesar do seu irmão vir, né, o abraçar, o seu irmão toma a iniciativa de vir e abraçar, e beijar e chorar, mas ele, quando ele chega até ele se inclina para o seu irmão, né, como reverência daquilo, né, de sua humildade. É porque segundo a própria lição, né, o comentarista vai dizer que era normal se fazer isso no máximo 2 ou 3 vezes, e ele faz 7 vezes. 7 vezes. O 7, né, na numerologia bíblica, fala de perfeição, de completude. O número do Senhor, né? É o número de Deus, é o 7º dia, porque o 6º é o número do homem, o 6 é o número do homem, o 7 é o número de Deus. E aí ele fala, tipo assim, de uma forma bem plena, né? Quando a pessoa faz algo 7 vezes, naquela época fazia 7 vezes, falando algo pleno, é o máximo que a pessoa pode mostrar a sua capacidade de demonstrar que é humilde. Meu Deus. Inclusive, Jesus vai ensinar isso, né? Mas depois vamos falar sobre isso depois. Esse fato está registrado em Gênesis 33:3. Vou ler aqui. Bom, né? Ele mesmo passou adiante deles, inclinou-se a terra 7 vezes, até que chegou ao seu irmão. E se prostrar aí com o rosto em terra. Meu Deus. É igual quando a gente ora, né? Que ora com o rosto em pó, na terra. Pó mesmo. Bom, dona Vanderlei, o que aconteceu com medo das incertezas de Jacó?
Pela bondade, né, é, da intervenção de Deus, né, porque a gente crê assim que eu creio que quando Jacó, irmão, quando Deus manda Jacó, falou, ó, vai, volta para sua terra, eu creio que Jacó já começou a orar, né. É claro que a gente vê que o ápice da sua resposta foi ali no Val de Jaboque, mas é óbvio, evidente, irmão, que ele não orou só ali, né. Ali foi né, ali o ápice, o desespero quando ele estava chegando. Então, Deus, então Deus tirou toda a incerteza de Jacó e disse, né, que ele tinha no seu coração. Foi dissipado, né? Isso. Mas é interessante isso porque quando ele, como a irmã falou, no Val de Jaboque, ele Uhum, teve aquele encontro com Deus ali, porque ele chamou ali Peniel, né? uhum. Ele teve aquele encontro com Deus. Agora, quando ele vai seguindo a viagem, ele ainda passa no acampamento de anjos, de Deus, né? Que ele vai dar o nome de Mahanaim. É. Quer dizer, é mais uma demonstração de Deus, olha, tipo, uma mensagem de Deus chegando, ó, eu estou contigo. Vai nessa tua força que eu estou te protegendo. Então, essas, eu creio também, né, completando o que a irmã falou, é essas situações que Deus vai colocando diante da gente para dar uma convicção que ele está com a gente e vai dar a resposta certa no momento certo, né? Às vezes nós estamos pedindo numa oração algo para Deus e às vezes Deus começa já a dar sinais que vai te dar. Ele não te deu ainda, mas ele vai dando sinais. Ele vai abrindo uma porta aqui, vai resolvendo uma situação ali. Você fala, esse negócio está mudando, a situação estava assim, estava tudo fechado, não tinha saída, parece que não tinha solução, mas daqui a pouco começa a abrir uma portinha aqui, abre um negocinho ali. Quando você percebe, daqui a pouco a bênção já chegou. Aí é assim Deus com a gente dali, Deus também, eu creio que foi assim que trabalhou nas incertezas de Jacó. E a resposta mais completa está em Gênesis 32, né, que está no versículo 29, vou ler o 28, para ficar mais claro, que diz assim: Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois com o príncipe lutaste com Deus, e como homem prevaleceste. Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. Então, é ali ele tem certeza, né, irmão? Já dá a resposta do Senhor. Aí, e como Esaú reagiu ao ver Jacó? Isaú correu. Isaú chega e corre ao encontro de Jacó. A Bíblia diz que ele corre ao encontro de Jacó e o beijou. Meu Deus, realmente provou que ele estava arrependido e deixou de lado, né, toda a mágoa, irmão Jair, que a gente, igual o senhor já bem me adiantou, a gente não sabe quantos anos durou essa raiva, esse ódio, esse rancor, né? A gente não sabe. Mas nós sabemos que quando ele vem, ele encontra o seu irmão, né? Ele também faz a sua parte, né? Ele Uhum. vem, o abraça, o beija, reconcilia, né? É Com o verdade. seu irmão, né? Nós vamos ver mais à frente que até ele convida, vamos ficar comigo, irmão, né? Vamos viver, né? Na mesma cidade, no mesmo lugar. Então, mostrando ali, irmão, já que não era um perdão só passageiro, mas que era um perdão genuíno, com um perdão que a qual ele deu a possibilidade de eles viver em comunhão juntos, né? É. E o segundo texto, né? Hum. O que se tornou possível a reconciliação entre os irmãos? Irmãos, esse reconciliamento só aconteceu porque Deus trabalhou no sentimento de Saul. Deus, ele trabalha no nosso sentimento, ele trabalha no nosso ser, né, irmão Jé? E ele só, segundo o comentário, só aconteceu porque Deus trabalhou e proveu a reconciliação entre eles. É igual eu falei, aquele sentimento ruim. Às vezes, irmão Ger, nós olhamos para as pessoas, às vezes tem gente que tira nós do centro, e às vezes nós olhamos para a pessoa e falamos assim, Senhor, não tem como perdoar essa pessoa. Perdoar um pecado simples é fácil, né, irmão Ger? Mas olha só, certa vez eu ouvi uma pessoa dizendo, eu estava dentro de um carro, e a pessoa disse assim, olha, eu não, eu para mim, pedófilo, pessoa que faz crime hediondo, tem que morrer, não tem perdão. Irmão, Deus, ele perdoa qualquer tipo de pecado. Se Deus, irmão, já perdoa qualquer tipo de pecado, ele que é santo, imagine eu que não tenho pecado nenhum.
Imagina eu que tenho todos os pecados. Ele não tem pecado nenhum, o Senhor não tem pecado nenhum, mas eu tenho todos os pecados. Se Deus que não tem pecado nenhum, que nada, ele é puro, ele tem condição de perdoar, por que eu não posso perdoar? Então, eu creio que nós não devemos ter essa fala. Eu acho que o crente não deve ter essa fala. Porque se eu prego o evangelho e digo que se eu perdoo todos os pecados, agora eu digo com uma pessoa que fala um crime de honra não tem pecado, eu estou dizendo que há controvérsias, que há tipo de pecado que Deus perdoa e há tipo de pecado que Deus não perdoa. Isso não é verdade. Deus ele perdoa qualquer tipo de pecado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo e menos quando a pessoa se suicida, porque aí ele tira sua vida, né? Mas tirando isso aí, todos os tipos de pecado é totalmente perdoado pelo nosso Deus. Eu vou ler aqui o texto, irmãos, que Jacó, no caso de Esaú, é abençoado por Isaac, quando ele já tinha perdido a bênção principal que foi dada a Jacó. Ele diz assim: Disse Esaú primeiro para seu pai: Tens uma só bênção, meu pai. Abençoa-me também, meu pai. A mim, meu pai. E levantou Esaú sua voz e chorou. Então respondeu Isaac, seu pai, e disse: Eis que a tua habitação será longe das gorduras da terra, sem orvalhos do céu. Pela tua espada viverás e a teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirá o seu jugo do teu pescoço. Então, essa foi a palavra que Deus usou da boca de Jacó para dar, a boca de Isaac para dar ao seu filho Esaú. Então, é essa palavra que eu tenho confiança que realmente, quando ele chega até, né, a encontrar com o Jacó, Sim. ele já tinha cumprido essa palavra aqui, ó. Quando te libertar, então sacudirá o teu jugo, o teu pescoço. Esse libertar aqui tem a ver com mais coisas internas do que externas, mais sentimento. Ele estava com um sentimento ruim naquele momento. O desejo dele era só matar o seu irmão. Então ela falou que o dia que você libertar disso aí, meu filho, sacudirá o seu jugo do seu pescoço. Aí ele seria próximo. E agora ele realmente chegou diante do seu irmão já próximo. Irmão Vanderlé, o que o encontro entre Jacó e Esaú ensina sobre o perdão verdadeiro? Ensina, irmão, já que o perdão envolve arrependimento, né? Porque para me perdoar alguém, eu tenho que ter arrependimento em mim, não é isso? E é iniciativa, que não adianta só falar que perdoa, você tem que ter uma iniciativa, né? Que nessa iniciativa eu vou em conta da pessoa, né? Que eu acho que eu tenho que perdoar, que me ofendeu. Então, Esaú, Jacó ele vai em conta, ele manda avisar que ele estava vindo. E Esaú também vem e responde. Em Mateus, meu irmão, versículo 18, vai nos falar mais um pouco mais, assim, mais claro sobre isso, ó. Mateus 18, versículo 15, vai nos dizer assim, olha que vai dizer a palavra do Senhor. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só, quer dizer, vai você e ele conversa, né? E se houver ganhar teu irmão, quer dizer, se houver perdão, né? Se ali os dois você ganha o seu irmão. Agora, mais 16 diz assim: mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Olha só, você vai primeiro, tenta, né? Isso, olha. Etapas. Depois você chama umas 2 pessoas, né? Que você tem confiança, olha só. E se não a escutar, diz-o a igreja. Olha, por último você diz a igreja. E se também não escutar a igreja, considera como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligar na terra é ligado no céu. Meus irmãos, olha só. Você vai sozinho, pede perdão, né? Porque vocês dois reconciliam ali, não ficar aquele jogo desigual. E agora você não tendo a resposta, você chama, né? Duas testemunhas, não tendo resposta, aí sim que você vai até a igreja, porque tem pessoas que às vezes acontece uma rismas, né, com um amigo, com a irmã, ou amigo com a colega. Tem pessoa que já vai logo, já chamando, levando aquilo, né, para a igreja, para o corpo de ovelha. Não é assim que a Bíblia manda dizer, né? Então, isso é muito interessante, e isso aí fala muito sobre o perdão e a iniciativa de tomar para viver bem, né, com um irmão, né, com o outro, né? Bom, então, você até leu o texto que está na última resposta, né? Segundo o ensino de Jesus citado no texto, qual deve ser o caminho para a reconciliação?
Já respondeu, Já né? respondi. Mas tem um texto também que eu achei interessante, que eu marquei aqui, Mateus 6, versos 14 e 15, diz assim: Uhum. Porque se perdoados ao homem as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Sim. Se, porém, não perdoado aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. O que eu quero dizer aqui, irmãos, que a minha esposa ela já citou aqui, irmã Vanderlei, dois motivos que você pode não ser perdoado por Deus, é a blasfêmia contra o Espírito Santo e as pessoas que tentam com a sua própria vida. Mas eu apresento a terceira. Se você também não perdoar aos homens as suas ofensas, Deus também não vos perdoará. E não tendo perdão de Deus, você não entra no céu. Eu não entro no céu. Só lamento. Ninguém entra no céu Não. se não tiver o perdão de Deus. João vai escrever no seu segundo capítulo sua primeira carta, no segundo capítulo ele fala assim: Filhinhos, não pequeis. Mas se porventura pecardes, há um advogado no céu junto a Deus. É Jesus Cristo, o homem. Então, ele é o justo. Ele é a propiciação do nosso pecado. Então, nós temos a quem recorrer quando pecamos. Então, se nós temos a quem recorrer quando pecamos, se alguém peca contra você, muito mais você tem que perdoá-lo. Porque você foi muito mais perdoado quando Jesus morreu na cruz. Ele te livrou do inferno. Me livrou do inferno. Então, eu tenho que não tem pecado grande na terra que eu possa perdoar do que o irmão faça comigo. Se eu verdadeiramente fui perdoado, meu perdão foi muito maior. Por isso que Jesus contou a história do credor incompassivo, né? Depois, Jesus, quando ele tá na cruz, ele diz, né? Senhor, perdoa. porque não sabe o Que que eles não faz. sabem o que faz. E sabe por que que é tão difícil perdoar, irmãos? Porque nós achamos que nós somos dono da verdade. Nós achamos que somos perfeito. Nós colocamos na posição de apontador, de julgadores, de juiz. Quando nós desçamos dessa posição e vemos que nós somos meros pecadores, que nós também erramos todo dia, que nós também aprontamos todo dia, que nós também todo dia cometemos erro e que o Senhor mesmo assim nos perdoa todo dia, fica mais fácil a gente perdoar. Amém. Então, vamos para o terceiro tópico? Amém. Amém. Irmão Gerry, terceiro tópico vamos dizer assim: a família de Jacó segue o seu caminho, irmão Gerry. E a primeira, né, pergunta que eu já faço para o irmão é: para onde Esaú e Jacó foram depois de reencontrar, Encontre o encontro perdão. e Do perdão. perdão, né? Você encontra, se perdoa um ao outro, e para onde eles foram? Essa é a Esaú pergunta. voltou para Seir, né, que é onde ele estava habitando, na terra de Edom, que Uhum. Edom, para os irmãos que ainda não sabem, é o nome que Esaú assume, que Edom significa vermelho. Alguns falam que é o prato de lentilhas, que era vermelho, que passou a dar esse nome para ele. Outros falam que é a cobertura do cabelo dele, que ele era todo ruivo, ele nasceu todo peludo, né? Parecia um vestido, uma roupa, né? Quando ele nasceu tão peludo. E a cor do cabelo dele sempre foi vermelho, Faz ruivo, mais né? sentido. Aí, por isso, ele foi chamado Edom. Então, todos os descendentes de Esaú são os Edomitas. Uhum. Então, ele voltou para Seir, que foi ali a região dos Edomitas foram habitar. E Jacó foi para Sucote, onde estabeleceu a sua casa. Interessante, irmãos, que nessa confusão de Isaac ter predileção por Esaú e Rebeca ter predileção por Jacó, no final, eles perderam os filhos. Porque não se fala o tempo que Esaú foi para Seir, mas só fala que Jacó ficou 20 anos, nem encontrou a mãe mais. E Esaú que ficou em casa. A Bíblia não me dá uma certeza de quanto tempo ficou ali ainda, mas só que depois ele foi habitar e a habitação dele era Seir. Quer dizer, ele já não habitava com o pai, já não habitava com a mãe. Quer dizer, no fim, na velhice de Rebeca, ela estava desfiliada com filhos vivos, né? Igual eu falar na pessoa que é minha viúva com o marido vivo, a Rebeca viveu a situação de ser desfiliada com os filhos ainda vivos. E é interessante também, nós vamos falar sobre a questão de Jacó mais à frente, sobre essa questão de ter ido para Sucote, que não era o endereço certo. Só Jesus. O que aprendemos com a separação entre Jacó e Esaú, irmão Gerry? Nós aprendemos que perdoar não significa necessariamente continuar caminhando juntos, mas seguir sem guardar rancor ou ressentimento. É interessante, irmão, porque também Jacó tinha uma promessa. A promessa dele, que agora estava sobre ele, a primogenitura estava sobre ele, o patriarcado. Então, sobre ele viria a nação que serviria a Deus. E Esaú tomou uma decisão na vida dele.
ficar distante, ficar fora do propósito de Deus. Você vai ver, tanto é que os edomitas vão ser contínuos inimigos de Israel. Vai ter Meu oportunidades que eles vão Deus. estar sempre atrapalhando a caminhada de Israel. Os edomitas não vão ser fáceis. Né? Durante o transcorrer da história de Israel, né? Da descendência de Jacó e a descendência de Esaú, eles não vão ter aquela vida amigável. Nós temos ali um momento em que eles reconciliam né, o patriarca com seu irmão, mas, todavia, a descendência de ambos não serão muito não vai ter muita afinidade. Da mesma forma que a descendência de Ismael com a de Isaac não tem muita afinidade, também a de Edom com a dos israelitas também não vai ter muita afinidade. Então nós vamos ver que José já vai ser vendido pelos ismaelitas. Que é os ismaelitas? Descendente de Ismael. Quer dizer, se ele fosse realmente, tivesse amor pela família, ele fala, não, como é que eu vou pegar um primo meu e vou vender? Mas eles não preocuparam com isso. Então você vai ver lá na frente também que Edom vai servir de tropeço para Israel, Edom vai rir da cara de Israel quando eles forem levados cativos. Tudo isso, Meu por Deus. quê? Porque vai ter um sentimento, né, de rivalidade. Não vai ser assim, não. Mas então, como a Bíblia fala que as trevas não comingam com a luz, então era necessário que houvesse separação. Lá em Amós 3,3 dirão, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, Não tem jeito. não tem jeito. Eu posso perdoar? Posso. Mas eu tenho que conviver? Não é necessário. Tá entendendo? Eu posso perdoar? É necessário perdoar? Sim, como servo de Deus, eu devo perdoar. Mas eu tenho que viver com convicção? Não. Se não tiver necessidade, se não tiver afinidade, se não for um marido e uma esposa, né? Se não for pessoas próximas, não tem obrigação nenhuma de você conviver com aquela pessoa. Você pode, é igual. Os, Esaú já tinha seu destino, que é sair. Tanto é que ele vai tentar convencer o irmão de ir com ele. E ele vai falar assim: olha, meu povo vai muito lento. Se tiver paciência de esperar, talvez eu chegue lá. Talvez, não falou certo que chegar lá, né? Quer dizer, um convite. É um convite, igual eu convido você para vir na minha casa, eu convido alguém da minha família para vir na minha casa. Ela vai vir um tempo, vai embora. Mas não era, ele não quis estabelecer uma proximidade com o irmão, de morar no mesmo lugar que o irmão mora, porque realmente eles tinham destinos diferentes e isso pode fazer uma diferença. Você vai ver Paulo também dizer isso em 2 Coríntios 6,14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque sociedade tem a justiça com a justiça. E que comunhão tem a luz com as trevas? Não tem. Há um versículo também que eu não sei se é Tiago, fala assim que se for possível, tenhamos paz, se for possível, temos paz com, Se depender de se nós, né? depender de vós. Quer dizer, então tem coisa que não depende de nós, né? Então não tem como nós andarmos, tem pessoa que nós temos que conviver, nós não podemos, não temos ali nenhuma inimizade, mas não tem como a caminhada ser junto, porque igual Jacó, ele traçava o caminho de um patriarca, né? Ele era um dos patriarcas, dele que ia vir o povo, né? A nação eleita, a nação separada. Agora, não tinha como ele andar com o seu irmão que pensava totalmente que nem valor deu às bênçãos espiritual, né? Então não tinha como andar junto. Qual a orientação de Deus Jacó deixou de cumprir, irmão? Já porque ele deixou de cumprir, né? Deus havia ordenado que Jacó retornasse para casa de seu pai Isaac, mas ele estabeleceu em Siquém. Olha só, irmãos, depois no finalzinho vamos explicar um pouquinho mais essa história do Esse Siquemita. negócio Mas só que Deus, às vezes nós estamos tão desejosos de ouvir a voz de Deus, né? E por Jacó passar muito tempo ali dentro de Padã-Arã, vivendo segundo os moradores de Padã-Arã, como você vai ver na Bíblia, você não vai ver Jacó orando, você não. não vai ver Jacó construindo e edificando altares como seu pai fazia, como seu avô fazia, como seu pai fazia. Você não vai ver ele fazer isso. Então ele viveu ali, e naquele tempo que ele viveu ali, ele viveu segundo o curso da sociedade ali, vigente. Tanto é que a cultura que ele aceitou, abraçou a cultura, casando com duas mulheres, relacionando com duas servas, fazendo tudo contrário o princípio de Deus, da obra do Senhor. Então, tanto é que Deus vai só abrir a mata de Raquel, é quando as duas irmãs, você pode perceber, pararam de contenda, perceberam que não era o caminho. E ali Deus agora teve misericórdia de Raquel e dá-lhe filho, dá José, né? Então, aí qual a promessa? Quando ele ficou o voto que ele fez em Betel? E ser abençoado, prosperar, voltaria, pagaria o voto, que daria o dízimo de tudo que Deus havia dado a ele. Ele deveria voltar a Betel.
Aonde ele foi? Siquém, e ali estabeleceu uma casa. E ali suas mulheres, claramente a gente vê no texto que Raquel chega a levar ao ídolo, né? Ah, Claro que tinha ali, nós já explicamos, né? Que tinha a ver com a herança, mas levou-se os seus ídolos com ela, o ídolo do seu pai. Quer dizer, ela ela está vivendo ainda estão naquele. vivendo a idolatria, no paganismo juntamente com o seu pai. Então, quer dizer, ele ali, é como eu lembro de Ló, irmão Jé. Ele ali não tem, já não vê na Bíblia o tempo todo, o tempo que teve ali no Padarã, né? Você não vê ele puxar sua família para a adoração. Você não vê, Isso, é verdade. né? Agora, irmã Leia. Qual foi Não, agora é eu perguntando a senhora, irmã Leia. Meu Deus. Querendo pegar, Hum. querendo pegar minhas perguntas. Vamos lá, ó. Qual foi a consequência, irmão Vanderlei, da decisão de Jacó de não obedecer imediatamente a Deus? Ah, meu Deus, as consequências foram ruins, irmão, já muito ruins. Foram reveladas mais. As consequências foram ruins, muito ruins. Que foram reveladas mais tarde. Que Jacó fez ao chegar. Então, quer dizer, as consequências que Jacó enfrentou, irmão, já foi terríveis. Porque se ele tivesse obedecido à palavra do Senhor, não teria acontecido a metade dessas coisas que aconteceu, né? Mas, Nós vamos estar enfim. falando, mas no finalzinho, Aham. umas coisinhas do que aconteceu. O que Jacó fez ao chegar naquela terra? Jacó comprou. Oh, meu Deus. O Senhor manda. Olha só, 20 anos ele ficou fora, né, meu Jé? Ah, Ali, que é aquela confusão. Agora o Senhor manda que o volte. Não era para ele voltar para Siquém. Era, meu Jé? Não. Era para ele voltar para cá, não é isso? uhum. Jacó vai e compra uma terra em Siquém. Dos Só filhos de Deus. Amor, né? Né, de um homem chamado Amor. Olha o nome do homem, Amor. Até o nome era bom, né? Amor. Não sei se o homem é tão amoroso assim, né? Ele ainda levantou um altar ali. Meu Deus. Assim, Já lembro. Quer dizer, ainda desobedece e achou assim, não, eu vou comprar essa terra e o Senhor vai. sabe quem que eu tô lembrando? Ah, Lembrando do rei Saul. oh, meu Deus. O rei Saul, Deus fala com ele assim, olha, Ai, Jesus. lembrei, a taça da ira contra os amalequitas já transbordou. Eu quero que vá lá e destrua tudo, não deixa nada. Ele pega as vacas mais gordinhas, Ah, meu Deus, ele ainda poupa o pega as melhor ovelhas. do gado e poupa o rei. O rei ainda, ele traz o rei, que é pior ainda. Aí vem Samuel, ainda meio seco, mas já estava tendo visão de Deus. Você fez a saúde da forma que Deus havia falado? Sim, fiz. Meu Deus, esse texto é muito E que engraçado. balido é esse que eu ouço aí de ovelha? Ah, Samuel, porque eu escolhi o melhor do gado para ofertar. Deus. O que o senhor falou? O que Deus usou a boca de Samuel para falar? Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, a obediência, irmãos, é melhor. Não adianta fazer altares ao Senhor debaixo de obediência. Olha só, ele compra a terra que não era para comprar, Ah, ele vai para a terra que não era para ir, aí ele ainda acha assim, não, então eu vou fazer um altar aqui, né, que em adoração. Gente, como é que eu tô adorando a Deus se eu tô ao mesmo tempo desobedecendo? você está fazendo sacrifício de tolo, irmão. Ai, meu Deus, só Aí Jesus. que adianta sacrificar? Que adianta jejuar 24 horas? Que adianta subir monte, descer monte, ir pro vale, ficar na madrugada orando? Se você continua pecando e não confessando o seu pecado, vai pro inferno, que é aquele que está lá bebendo, que está prostituindo, que está se drogando. Você quer ir pro mesmo inferno? Não quer, eu creio que você não quer. Então, querido, se você está na situação, conserte, porque não adianta que levantar altares debaixo de obediência. Meu Deus, esse negócio ficou feio pro lado de Irmã, Jacó. como Jacó chamou o altar que levantou? Jacó chamou o altar de Deus de Israel. Olha só, reconhecendo a soberania de Deus. Olha só, irmão, já ele compra a terra, ele vai para a terra. O Senhor apareceu aí, ele mandou ele ir para Canaã, né? Aham, Terra de seu pai, porque ele seria o quê? O, o último, né? Patriarca, né? terceiro. O terceiro e o último, né? Então, quer dizer, olha só, depois entra ali as 12 tribos, né? Aham. Então, quer dizer, ele é o último patriarca. Então, ele lutou tanto pelaquela bênção, não foi? Lutou tanto pela esse, né? Por esse, né? Tudo, por esse título, queria essa coisa espiritual, então Deus deu. Mas olha só, ele vem, de vez dele continuar seu caminho, olha, Deus, né? Abençoou ele ali, trouxe muita coisa, não tinha desculpa nenhuma, né? Aí ele para em Siquém.
E ali ele faz um altar e ainda fala que chamou o altar de Deus, o de Deus Deus. Deus que respondeu. Mas nós sabemos que não é bem assim, porque o senhor, será que o senhor estava feliz, irmão Gé? Eu gostaria que o senhor comentasse o que acontece ali em Siquém por causa da desobediência novamente, de Jacó. Aquela resposta que a irmã Wanderleia disse que as consequências foram bem ruins. Por quê, irmão? Mesmo. Lembra-se que Jacó ficou 20 anos na terra de Padã Arã, na terra do seu tio Labão, que você vê que de convertido não tinha nada. E o que acontece? E aí os seus filhos cresceram ali naquele ambiente, Sim. né? Quem ensinava eles ali, tinha uma ama lá chamada Débora, que era Débora, serva ama de Rebeca, de Raquel, É que ensinava ali mais ou ensinava menos. ele. Então eles cresceram nos costumes e na característica, não havia conversão neles. Aí acontece, quando eles chegam naquela terra de Siquém, Deus fala com. Antes de sair de Padan-Aram, Deus fala com Jacó. Eu sou o Deus de Betel, a quem tu tem feito um voto. Então, volta para a terra dos teus pais. Então, o que ele deveria fazer? Voltar para a terra dos pais, passar em Betel e agradecer a Deus. O que ele fez? Ele foi para Siquém. Oh, meu Deus. Olha a consequência disso. Ele tinha 12 filhos e uma filha chamada Diná, única filha, e essa filha era filha de Leia. Olha, quando ela chega na terra, ela vai conhecer as moças do lugar. Ela vai fazer amizade no meio, sem conhecer a região, sem saber quem eram os habitantes da terra. Ela vai fazer amizade com as meninas do lugar, vai procurar conhecer. E nessa conhecer, ela conhece quem? Filho de Amor, Siquém, que era o príncipe daquela região. Meu Deus. O pai era o poderoso, né? O que tomava conta, dono das terras. E ele era o príncipe. E ele deseja Diná, toma ali, né? A força. E ele relaciona com ela. Quer Meu dizer, Deus. ela passa agora de perder a virgindade ali. Aí depois que ele faz isso aí, olha só o que aconteceu no resultado de você desobedecer a Deus, não fazer segundo a vontade de Deus. Ele vai, então, tenta consertar a coisa, chama seu pai, vai até Jacó, oferece casamento, ele quer casar. Ele se o terceiro que se apaixona. Embora feito errado, né? Uhum. Talvez era o costume do lugar, igual Sodoma e Gomorra, Sei né? lá. Ele fez errado, mas ele viu que era outro tipo de família, ele foi lá e conversou, conjuntamente com seu pai e com sua mãe. Mas tem 2 filhos de Jacó, chamados Simeão e Levi, o segundo e o terceiro, Meu Deus. que não gostou daquela situação. E aí armou um arapuca para esse povo. Ele falou assim: não, você não pode casar. Vocês não podem casar com a minha irmã sendo incircunciso. Nós temos um padrão, nós somos todos circuncidados. Então, se os siquemitas querem ter relacionamento conosco, todos os homens têm que circuncidar. Para que não só vocês tomam esposa da minha irmã, como também nós podemos tomar esposa de vocês. Mas se vocês forem, né? Ele mostrando, querendo dizer que era algo amistoso. E aí ele sabia que quando homens já na idade já de jovem, de idoso ou de meia idade, quando eles são circuncidados, eles ficam fracos. E aí o que eles fizeram? Eles já fizeram isso de caso pensado. Quando todos ouviram a voz de Simeão e Levi e se circuncidaram, eles pegaram as suas espadas, aproveitaram que os homens estavam fracos e fez uma mortandade, matou todos os homens, todos os siquemitas. Foi um desespero para Jacó. Jacó falou: vamos fugir daqui, vamos sair daqui, porque quando esse povo souber que houve essa matança de siquemita aqui, vão se levantar os outros povos e vão vir, vai destruir nosso povo, nossa descendência vai ser destruída. Então Simeão e Levi se levantou com espada e de uma forma violenta, por causa de Diná, destruiu tudo. E a Bíblia não vai mostrar nenhuma descendência de Diná. Outra coisa, irmão, a Bíblia não fala nem que Diná se casou, porque então, quer dizer, nessa situação que Diná viveu, os seus irmãos acabou destruindo também todo o futuro que ela poderia, uma posteridade que essa jovem poderia dar, né, aos seus pais. A Bíblia não fala o que aconteceu. E você vai ver que isso vai ser relatado também quando Jacó vai abençoar seus filhos. Vai falar sobre cada um deles, sobre os pecados de cada um deles, né? Então, Diná é essa situação que viveu, que depois ele teve que sair dali. Olha só, agora Jacó lembrou de Betel.
Agora, depois de tudo que aconteceu, a bagunça que aconteceu lá, a filha sendo deflorada, perdendo a sua virgindade e desonrada, agora os irmãos se tornando, né, assassino em série, né, porque os seus filhos foram assassinos em série, matou um monte de uma vez só, serial killer, né, que faz isso. Matou um monte de homem lá, quer dizer, ele teve que sair fugido, aí ele lembrou de Betel, aí ele vai a Betel, aí ele vai, né, cumprir seu voto, aí sim, aí Deus vai falar com ele quando ele fizer o altar lá, aí Deus vai voltar a falar com ele, né? Vai abençoar ele. Por quê? Porque aí, nesse inteirinho, Rebeca vai ter mais um segundo filho, como Deus Sim, prometeu. Ela vai ter um segundo filho mas infelizmente ela vai morrer no dia do parto. Ela vai querer colocar o nome desse menino Benoni, filho da minha aflição, mas a primeira vez Jacó vai ter a hombridade de dar nome ao filho. Que esse ele vai falar, não, esse ele não vai chamar Benoni, não. Esse vai chamar Benjamim, o filho da minha força. Então, esse aí foi o único dos 12, dos 13, né, que o Diná também, isso. ele conseguiu dar nome. Porque ali ele já tinha certeza do seu patriarcado, ele tinha convicção da chamada de Deus. E mais uma vez também, Jacó, ele novamente, igual eu falei, ele lá na parada, ele deixa ali as suas mulheres governar, deixa ali seu sogro. Novamente ele se exime, né? E ali você tem. Ele, aí, essa é a prova que já tinha bastante tempo que ele estava nessa terra. Porque quando ele veio, os meninos eram bem mais novos. Para os meninos chegar a tomar essa decisão, ele já estava grande. E novamente Jacó estabelece essa terra desse Quem. Eu não sei o tempo, mas foi bastante tempo que ele ficou ali, para dar tempo dos meninos tomar essa decisão. Os seus filhos é que tomam essa decisão, não é isso? Ele não, né? Você não vê o momento ali na Bíblia, você não vê ele tomar, mas os filhos que tomam essa decisão. Olha só a confusão que isso dá. Então, aí, igual o irmão Gerry já deixou bem claro, quando ele vê que o negócio tá pegando fogo, aí, novamente, Jacó é um pouco meio lento para entender as coisas, meu Deus do céu. Aí que ele vai ver que, é tipo ele voltar assim, o que que eu tô errado aqui? Que ele vai ver que ele estava errado, que ele estava no lugar errado, que não era para ele estar em Siquém, né? Mas sim, o Senhor manda ele voltar para casa do teu pai. Manda lá a conclusão. Chegamos mais no final, né, irmão, dessa história do patriarca, história muito boa, muito gostosa de comentar e de estar lendo, né? A conclusão para nos dizer assim: a família de Abraão, a família de Abraão, Isaac e Jacó enfrentaram muitos desafios, dificuldades, os conflitos familiares ocorridos na casa de Isaac e posteriormente na casa de Jacó são consequências de queda. Em Gênesis capítulo 3. Os relacionamentos, em especial os familiares, desde o início da criação, foram afetados por sentimentos de disputa, ódio, inveja. Satanás procurava explorar esses sentimentos negativos, estimulando as contendas, vingança, separação. Que Deus nos ajude a perdoar como o Senhor perdoou. Eu quero terminar esse trabalho hoje pedindo aos irmãos que ore. Eu vou terminar orando para os casais, porque o diabo tem posto muita contenda dentro dos casais, né, irmão Jair? Até mesmo dentro das igrejas, nós vemos ali a desunião dos casais, né, irmão Jair? Nós vemos ali um numa igreja, outro em outra. O Senhor tem colocado um sentimento ruim de brigas, contenda, traição, muita luta no meio evangélico. Né? Tem dado muito escândalo, né, irmão, no meio evangélico. Muita gente, muitas pessoas mundanas falam para mim assim, ai, irmã Gileia, tem hora que eu tenho desanimo de ir para casa de Deus por causa de tanto escândalo. Mas nós temos que saber, irmãos, que o diabo ele veio matar e destruir. E ele vai tentar destruir realmente a igreja do Senhor, porque é a igreja do Senhor que vive uma vida santa. Então, o inimigo ele vai fazer de tudo para destruir essa, né, essa obra. Eu gostaria de ter a liberdade de orar em favor desse casal essa noite. Amantíssimo Deus, mais uma vez nós estamos aqui, Pai. Nós pedimos por cada casal, por cada cônjuge, Senhor, por cada família, Senhor, que se encontra presente nessas igrejas, porque as igrejas são formadas de família.
Ah, Senhor, entra com providência em cada vida, em cada família. É o que nós temos na vida dos filhos, na vida dos netos. Ali, Senhor, tem dado muita contenda, Senhor. Que o Senhor venha neste dia, Senhor, está conosco, abençoando aquela família, tirando briga, contenda, trabalhando nos corações. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrando mais um vídeo, né? Para a Amém. glória do Senhor. Amém. E fazendo aquele conselho de sempre. Não perca a escola bíblica Amém. dominical. Quanto ao nosso vídeo, você está com liberdade não só de orar por nós, como também dar o seu like, compartilhar, também inscrever no canal e hypar. Amém? Meu Deus. Que Amém. Deus em Cristo nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém.